Boa tarde, então, a todos e a todas. Bem-vindos novamente aqui nesse plenarinho. Meu nome é Cláudia Mancebo, eu trabalho no TCU há 20 anos, sou auditora e hoje coordeno a área de gestão de pessoas. Sou a secretária adjunta. Então, eu estou aqui com o prazer de apresentar o nosso colega do Tribunal de Contas da Paraíba, Júlio Shoa Cavalcante Neto, que vai falar sobre cooperação e inovação técnica em levantamento de serviços de drenagem. O artigo apresenta um estudo de caso sobre a auditoria de um contrato de drenagem no Porto de Cabedelo, Paraíba, destacando a cooperação técnica entre o Tribunal de Contas da Paraíba e a Polícia Federal. Os outros membros desse grupo são da Polícia Federal, também não puderam estar aqui presentes, né? A equipe utilizou uma metodologia inovadora com levantamento batimétrico, medição de profundidade, para verificar de forma independente o volume do material dragado. O resultado da medição da equipe, 1.086.663 metros quadrados, foi compatível com o volume pago, que foi de 1.078.263,33 metros cúbicos, desculpa, validando a execução do serviço. O trabalho ressalta o sucesso da cooperação interinstitucional e da metodologia técnica que é replicável em outras auditorias. Então, com vocês, Júlio. Obrigada, Júlio, pela sua presença. Obrigado, Cláudia, pela apresentação. Boa tarde a todos. Como a Cláudia já falou, sou auditor de controle externo lá do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E queria inicialmente agradecer à comissão avaliadora dos artigos, que permitiu que a gente pudesse apresentar esse trabalho aqui, essa experiência do nosso tribunal aqui para vocês no seminário Auditoria do Futuro, o futuro da auditoria pública. E assim, além o que eu queria destacar já de início, que além da metodologia que vocês vão visualizar aqui, eu acho que o mais importante aqui, falando em futuro da auditoria, é a questão da gente extrapolar um pouco, tentar extrapolar um pouco o limite das nossas atribuições. Quando eu vou contextualizar a história toda aqui para vocês, que foi uma missão que não foi fácil de solucionar, mas justamente isso, busquei a cooperação técnica com outros órgãos, conversei com colegas que conheci em eventos como esse que a gente está participando aqui. Então, destaco muito a participação, esse network que a gente faz em eventos como esse, para no futuro poder ser utilizado. Então, vou iniciar aqui, vou ficar me movimentando aqui, que eu quero ficar olhando para todos vocês. Sim, então aqui eu estou na cabeça do artigo, mas participaram os peritos criminais federais José Alisson, Tiago e aqui Vladimir, que saiu lá do Rio Grande do Sul, da Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, veio em missão para Paraíba para nos auxiliar nesse trabalho. Então, tudo começou num evento como esse daqui, foi um seminário. Existe um seminário, vou colocar o tempo aqui para não me perder. Existe um seminário que a cada 2 anos a Polícia Federal promove um seminário de perícias de engenharia. É feito aqui no Instituto de Criminalística. E como eu sou o ponto focal lá de outro programa lá da Polícia Federal, que é o Brasil Mais, que a gente utiliza imagens de satélites para monitoramento de obras ou questões ambientais, eu recebi o convite para participar desse seminário. Foi em 2023. E quando a gente conheci o pessoal da Polícia Federal, que eram meus contemporâneos lá de engenharia, mas eu só conheci nesse evento. E quando a gente voltou para João Pessoa, estreitamos as relações e fomos conhecer. Eu fui conhecer um pouco o trabalho da Polícia Federal e eles foram conhecer o trabalho da auditoria lá no Tribunal de Contas. A gente viu que era muito parecido, só que eles atuam na órbita criminal e a gente na órbita administrativa. Então, firmamos um termo de cooperação técnica. Inicialmente, a gente tinha muitos dados que a eles interessavam. Nós temos muitos sistemas que cruzam informações e a gente firmou isso. Nem tinha intenção ainda de um trabalho mais prático. Aí, quando foi em janeiro de 2024, eu estava participando de outro evento e há pouco tempo tinha surgido para mim uma questão da auditoria. Era esse serviço da dragagem do Porto de Cabedelo. Só que quando o processo chegou para mim,
a obra já tinha sido realizada, né? Então, como é que eu vou ver a execução de um serviço que é embaixo d'água depois que a obra acabou, né? Então, a princípio, eu ia me basear nos relatórios. Toda a grande obra ela tem uma empresa de supervisão que faz o acompanhamento dessa obra. Eu ia praticamente fazer uma avaliação desses relatórios, se estavam consistentes, né? Se a metodologia utilizada para medir o volume estava compatível com o que é recomendado internacionalmente. Ia fazer praticamente uma perícia nesses documentos. Mas aí, conversando com um colega lá, encontrei ele lá nesse coffee break, né? Obra do acaso mesmo, eu contei. Rapaz, estou com esse problema lá na TCE, o que é que você me diz? Aí ele fez, não, realmente a gente teve... Se lembra aquele caso que a gente trabalhou na Lagoa? Teve uma obra aqui do... Falei para ele, né, aqui o objeto. Porto de Cabedelo aqui, ele... Lá quem não conhece João Pessoa, que é o Rio Paraíba, ele encontra com o mar. E o porto aqui é justamente no encontro do rio com o mar, né? Então, aqui o rio traz muitos sedimentos e acaba rebaixando o nível desse porto aí. Então, os navios aqui têm um grande problema para atracar aqui. Eles só atracam quando a maré está alta. Então, muitas vezes, o navio tem que pernoitar, esperar a maré baixar para poder atracar no porto. Isso gera uma grande perda de competitividade para o nosso porto, né? Navios, às vezes, têm que ir para Maceió, descarrega, ou seja, alivia o calado, e aí é que ele vem para João Pessoa. Então, nosso porto estava perdendo muita atratividade comercial. Então, eu contei a ele a história, né? Então, tem um canal de acesso aqui, essa faixa amarela aqui, ela tem cerca de 150 metros, né? E a profundidade média desse canal era 9 metros, e a intenção do projeto era escavar para deixar com 11 metros, tá? E o volume dragado era aproximadamente aqui 1 milhão de metros cúbicos, né? Isso aqui que estava no projeto básico. Então, contei a problemática para ele. Né? Então, a gente foi se lembrar, né, de outras situações lá, ele me conversando, né, quais são, dentro da Polícia Federal, o que é que a gente tinha parecido com isso aí. Né? De batimetria, a gente não tinha nada, não. Né? Situações, mas a gente tinha uma situação que envolvia perícia de corpos d'água, que a gente tinha feito um trabalho lá em João Pessoa, com auxílio também desse perito aqui, é o perito criminal Vladimir Mate Paz, esse que veio lá do Rio Grande do Sul. E qual foi o trabalho inicial que a gente fez? Tá? Foi a batimetria de uma lagoa que tem lá no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, um dos cartões postais lá de João Pessoa. Tinha sido feita uma remoção de um material aí, e houve um questionamento do volume total que foi removido. Então, nós do tribunal contratamos uma empresa e fomos com um barquinho aí, só que a gente foi de uma maneira assim, mais rústica. A gente foi com um barquinho, media com a régua, anotava o ponto e tentamos fazer uma triangulação, estimamos o volume, mas não ficou muito compatível com o volume que tinha sido removido. Né? Daí gerou uma investigação maior da Polícia Federal e eles, né, veio o Vladimir com esses mais 2 colegas, e eles desenvolveram outra metodologia, e foi construir um barquinho de controle remoto, equipado com um sonar, né? O sonar que emite uma onda lá que vai refletir no fundo da lagoa, e esse eco vai, através da distância, você tem a velocidade da onda, você vai ter a distância escavada. Tá? Então, a gente batizou esse primeiro dispositivo aqui de Pirajiba, né, que significa braço de rio, na linguagem tupi. Tá? Então, qual era a ideia? Era colocar o Pirajiba lá na lagoa e fazer a varredura aqui de todos os pontos. Né? Então, esse levantamento ele produziu assim, bem mais informações do que aquele levantamento que a gente fez inicialmente, com o barquinho e pegando com a vara lá e medindo cada ponto. Tá? Ao final, está aqui o percurso todinho do Pirajiba. Então, a cada segundo ele emite um pulso, você vai ter uma profundidade, e quando você lança aqui no software, que é, no caso aqui é o Topograph, você consegue gerar uma malha, né, 3D aqui. Né? Cada ponto unindo com o outro, triangulando, você gera uma superfície e, ao final, você consegue estimar qual foi o volume escavado aqui. Né? Então, a gente já tinha uma experiência aí com batimetria, mas de um universo muito restrito, né? Que era a lagoa do Parque Solon de Lucena, um cenário muito mais controlado. Né? Então, a nossa dúvida era, será que a gente poderia
levar esse mesmo princípio, essa metodologia, para fazer uma batimetria no mar, né? Então, não era uma tarefa fácil, né? Então, a princípio, o que é que a gente fez? Né? Aqui fomos conversando, e aqui foram os primeiros rascunhos do nosso projeto, tá? Então, a gente imaginou o nosso colega lá, Vladimir, ele imaginou um Pirajiba agora, não mais com rádio controlado, mas ele numa situação que ele ficaria semi-submerso aqui, tá? Ó, isso aqui foi os primeiros rascunhos. E o sonar seria instalado nele. E a gente teria que acoplar isso aqui a um veículo, né, para transportar a equipe de auditoria e o Pirajiba, né? No caso aqui já é o Pirajiba 2, tá? Então assim fomos, compramos os materiais, ele foi desenvolvendo, né? E desde o princípio, aqui o sonar, ó, como é que vai ficar aqui encaixado dentro do Pirajiba. Então a ideia foi ganhando forma e ao final ele construiu aqui o dispositivo, tá? Então a característica dele é que em qualquer posição ele sempre vai ficar apontado para baixo, tá? Ele tem uma situação estática que a qualquer momento que você joga ele na água, o sonar sempre vai estar apontando perpendicularmente para baixo, tá? É só um videozinho de como ficou aí a primeira versão, tá, do equipamento. Então aí a gente agradece realmente a criatividade e a inventividade do nosso colega lá. Tá? E aqui os primeiros testes, tá? Então ele vai colocar ali dentro d'água, você vai ver da posição que ele joga, independente da posição, ele sempre vai ficar apontando para baixo. Tem um centro de gravidade ali onde o sonar está. E ali já foi um testezinho mais lá com a família dele, lá que ele testou, tá? Então, uma vez desenvolvido aí o aparelho em si, quais seriam os próximos desafios, os próximos passos, né? Esse aqui também deu muito trabalho, que a gente tem que alugar uma embarcação, né, para poder transportar o equipamento, né? E a princípio, assim, eu comecei pelos canais assim mais oficiais, seria na empresa da companhia Docas, tem umas lanchas que prestavam serviço aos rebocadores, mas era muito caro as diárias, né? E terminou que a gente encontrou um rapaz aqui que tinha um barco, aqui já foi uma indicação de alguém que fez uma consultoria ambiental. Esse capitão aqui, capitão Zé Carlos, ele tinha um barco, a gente avaliou que atenderia os propósitos da gente, né? E foi um cara muito assim tranquilo lá no dia da execução. Não foi, a gente ultrapassou o limite das horas contratadas, mas ele não fez a mínima questão lá de cobrar mais e tal. A gente contratou, o nosso planejamento era fazer o serviço em 2 dias, tá? Então essa parte logística ficou a cargo do Tribunal de Contas lá da Paraíba. O outro aspecto é que quando a gente vai medir a superfície d'água, a gente sabe que a maré varia de altura, né, conforme o tempo, né, no dia lá. Então, o ponto de referência sempre é a maré 00. Então, a gente teve que também fazer um estudo, tá, escolher um dia que tinha pouca variação, tá, da maré. Então, por quê? Quando a maré estivesse abaixo de 0 a 0, a gente ia ter que somar o valor, aquela profundidade, como se ela estivesse no 00. E, ao contrário, quando a maré estivesse acima de 00, a gente ia ter sempre que fazer a subtração. Por isso, você tem que fazer o estudo ao longo do dia, né? Como é que você tem que estudar? É como se fosse uma curva senoidal. Como essa maré variava ao longo do dia, né? A empresa lá, que estava prestando serviço, ela prometeu que ia instalar um marégrafo, que é um aparelho que mede a variação diária do nível da maré. Mas no dia lá não foi possível. Então, o que é que fizemos? Né? A gente teve que medir manualmente essa variação da maré, com o próprio Pirajiba. Então, a gente passou a véspera dos dias que a gente foi fazer o levantamento, a gente fez justamente essa aferição da maré. Outro cuidado também que tinha que ter lá no dia do porto era saber o movimento dos navios, né? Porque a gente ia varrer essa área aí todinha, né? Essa bacia aí. Então, a gente também tentou escolher um dia, ficou acordado com a Companhia Docas da Paraíba, um dia que não teria movimento, mas acabou que no dia teve um navio aí, pelo menos um dos turnos, a gente não pôde medir nessa área, tá? Mas não teve prejuízo, não.
porque essa área aqui onde o navio atraca, ela é uma área que não tinha assim, tanta necessidade de escavação. Também tivemos o apoio também do núcleo lá de policiamento marítimo lá da Polícia Federal. É só questão de precaução, porque como a gente foi também a alto mar, né, a gente tinha que manter contato com eles, para que numa eventualidade, numa pane na embarcação, a gente teria um socorro, tá? Então o pessoal também foi super solícito e prestou todo o apoio possível, né? Então você vê que é uma operação assim que foi muito planejada, né? Tem vários aspectos. Não foi só chegar lá e colocar o Pirajiba e fazer as medições. Teve todo um cuidado. Então, o que é que a gente fez para delimitar o espaço que a gente ia fazer as medições, né? Nós tínhamos aqui um projeto, né? Um pré-projeto aqui que tinha uma planta, né? Isso aqui é uma planta baixa, ó. Aqui é o porto de Cabedelo, essa parte aqui mais inferior. E aqui é justamente aquele canal que a gente tinha que escavar, né? Vocês vejam que aqui nessa parte aqui mais vermelha é uma área que ia ser retirada a maior parte do material, onde a escavação ela ia ser mais profunda. Então, na hora do levantamento, a gente levou isso em conta. Então, a gente priorizou esses pontos aqui para ficar com a melhor definição, tá? Então, primeiro, o que é que a gente fazia, né? A gente teve que pegar essa delimitação aqui do canal de acesso e lançar os pontos no GPS, né? Então, colhemos aqui cada ponto de acordo com o projeto básico, né? Estava em coordenadas UTM. Coordenadas UTM, para quem não é da área, é uma coordenada que é uma grade, X e Y, são duas coordenadas, tá? Diferente de latitude e longitude. Então, a gente plotou aqui, né? Então, o canal aqui, o objeto de estudo da gente era isso aqui, que coincide aqui com o canal. E, em seguida, lançadas as coordenadas, a gente tem que fazer o trajeto do barco. Então, o que é que a gente fazia? Você lança esses pontos aqui pode ser até, acho que foi até no Google Earth. E o que é que acontece? Uma vez conhecidas essas coordenadas, a gente tem que transportar essas coordenadas para o aparelho de GPS. Vocês já viram um aparelho de GPS de campo? É um dispositivo assim, parece um celular. Só que ele tem uma antena. E a gente lançou todos esses pontos para dentro do aparelho GPS para poder dizer ao piloto lá do barco, né, dizendo, vá nessa direção. A gente saiu daqui, ó, no primeiro ponto 1 para o ponto 2. Quando chegava no ponto 2, a gente apontava para o ponto 3. Ele dava uma seta, assim, um rumo, né? Então, era isso que guiava a gente na hora do levantamento. Tá? E assim a gente foi fazendo, ponto a ponto, fazendo essa costura aqui. Tá? Depois de planejar tudo, lançado os pontos GPS, ainda teve uns cuidados adicionais, né? Que a gente ia para o alto mar, ia de manhã, só voltava depois do almoço, então tem que levar água, alimentos, protetor solar, capa de chuva, radiocomunicação para se comunicar com a equipe lá da Polícia Federal e o principal aqui, que era o remédio para enjoo, né? Porque, assim, no meu caso eu não tive nada, certo? Eu fui, voltei e parecia que eu estava na sala da minha casa, mas os dois colegas lá da Polícia Federal, mesmo tomando remédio, assim, tiveram muito enjoo e é uma sensação muito ruim. A gente até no segundo dia teve que abreviar um pouco lá para voltar para a terra firme para socorrer eles. Tá? Então aqui, como eu falei, né, não foi possível instalar o marégrafo lá para a gente medir a variação no dia do levantamento. Então a gente teve que fazer, né, na véspera dos levantamentos, né, a gente colocou o Pirajiba lá dentro da água e de meia hora a gente tirava a altura da alga, certo? O nível da água. E assim a gente traçou a curva, a mesma curva que o marégrafo iria fazer, a gente fez de uma forma manual para depois poder corrigir os pontos, né? Trazer todos eles para a maré 00. Então aqui, mais um pouco aqui, né? Um pouco da operação aqui. Então de meia hora a gente ficava monitorando aqui. Tá vendo que na véspera chegou esse navio aqui para atrapalhar um pouco, mas não teve problema não. No segundo dia, na hora que a gente começou o levantamento, quando estava voltando, o navio já estava saindo, a gente conseguiu medir essa área aqui, onde ele estava atracado. Falar também um pouco das dragas, né? Nesse trabalho foram usadas 2 dragas, tá? A primeira foi essa draga aqui, Kenford, que é uma draga do tipo de sucção.
ela foi usada em 335 ciclos, né? Ou seja, ela carregava e levava lá para o ponto de descarga. Essa foi usada a maior parte do tempo. De sucção por quê? Porque ela tem um aparelho aqui que succiona, tá? E joga esse volume dragado aqui para dentro do calado aqui da draga, para poder transportar. Então aqui tem uma mangueira aqui, vamos chamar assim vulgarmente de uma mangueirona grande aqui que sai, suga e joga para dentro dela. A outra draga já é um pouco diferente, porque ao invés de um sugador, ela tem uma concha aqui, né? Uma shell, né? Uma concha aqui que vai puxando e jogando para cima dela. É uma draga mais lenta de trabalhar, mas ela só foi usada durante 29 ciclos, né? Isso aconteceu porque essas dragas, né, elas têm uma grande demanda de utilização. Então, como o contrato ele durou mais do que o tempo previsto, então a primeira draga já tinha sido contratada em outro serviço, no outro país, então ela teve que ir e teve que ser substituída, né? Então, toda vez que for um serviço envolvendo draga, ela tem que ser, assim, o serviço tem que ser muito bem acompanhado para não ocorrer esse tipo de infortúnio, tá? É uma draga menor, mas só foi usada só praticamente na finalização dos serviços, né? Então aqui é aquele relatório de supervisão que eu falei para vocês, tá? Realmente a obra foi muito bem acompanhada. Eles faziam varreduras, né, diárias em 3 dimensões, com um feixe, um equipamento assim bem mais moderno que o que nós utilizamos, né? Feixe, um ecobatímetro com multifeixe em várias direções. E aqui vocês vejam, aquela área que eu destaquei no início, né? Onde teria a maior profundidade para ser escavado, tá? Aqui é só uma curiosidade, a gente não visualizou isso aqui na época do serviço, eu coloquei aqui no trabalho só para vocês terem uma ideia de como foi executado o trabalho. Aqui já foi com a segunda draga, né, que ela retirava com a concha, jogava aqui dentro da draga e depois era descartado. Num local assim distante, era um local, tinha 2 descartes aqui de material, mas era um local que era previamente estudado, de forma que esse material não retornasse para o canal de acesso, né? Então houve todo um estudo aí do comportamento das correntes da maré, para que pelo menos esse material aqui não voltasse. O material que vem do carreado pelo rio Paraíba, conforme eu mostrei a vocês, esse aí sim, ele sempre vai ter uma taxa de assoreamento anual, então esse serviço ele fatalmente vai voltar a ser repetido, tá? E aqui chegou o dia do trabalho de campo, né? Então aqui, como eu falei para vocês, a gente colocava aqui esses pontos no aparelho de GPS e o aparelho GPS dava a distância para o próximo ponto, né? O que permitia que a gente fosse conduzindo a embarcação para fazer toda essa costura aqui, tá? Então ali, ó, o colega ficava passando aqui o ponto para o GPS e eu ia lá guiando o timoneiro lá, vamos assim dizer assim, né? Então ficava um aparelho aqui dizendo o rumo e eu ia orientando, mais para a esquerda, mais para a direita, para tentar manter minimamente aquela orientação. Aqui já é fotos também do primeiro dia. O primeiro dia foi bem tranquilo, o mar estava bem lisinho, bem flat, né? E a gente já tinha providenciado um melhoramento aqui para o Pirajiba, que foi aqueles macarrõezinhos que a gente usa em natação, que foi para garantir um pouco mais da estabilidade, de forma que ele estivesse sempre perpendicular ao solo lá do mar, né? Embaixo d'água. Então, a gente ia sempre fazendo esse zigue-zague aqui, tá, gente? Aqui no primeiro dia, ó, um videozinho bem tranquilinho, ó. A equipe aí fazendo as anotações, sonar funcionando. Mas no segundo dia, como é que já estava? Aí é que... Ó, o Pirajiba lá. Aqui mais fotos do trabalho de campo. Então aqui pronto, aqui nós temos... Foram coletadas profundidades em 2 dias, né? No primeiro dia a gente coletou 5.000, quase 6.000 observações. Aquela costura que eu disse a você, porque o barco, ela está assim com esse xizinho, porque eu excluí as áreas, né, os pontos que ficaram fora do canal, tá? E aqui a gente tem um mapa de profundidade, né, do primeiro dia e do segundo, que foi quase 10.000 observações, tá?
Vocês veem que no segundo dia a gente concentrou naquela área do que, conforme o planejamento nos informou, né? Quando a gente precisaria priorizar. Mas quando chegou aqui, nesse ponto, aí realmente eu disse, não, galera, vamos adiantar, que o pessoal não estava bem não dentro do barco. Vamos abrir mais aqui. Então, foi todas decisões tomadas lá dentro, lá na hora. Né? Em vez de fazer ponta a ponta, a gente faz um ponto sim, um não, um ponto sim, um não. Mas não comprometeu o levantamento, porque realmente as duas áreas que mais precisavam de densidade de pontos era essa daqui, a área 3 e a área 7. Tá? Então, aqui só para dizer como foi lá dentro do tribunal, a cadeia de custódia, né? Foi nos enviado o laudo aqui da Polícia Federal, e com base no laudo eu produzi o relatório, né, meu relatório inicial. Tá? Então foi tudo assim. Praticamente eu transformei a linguagem de um laudo pericial da Polícia Federal. Né, ele tinha aqui todos os dados, né, tinha a tabela com os dados, as profundidades, para um relatório aqui de acordo com o interesse do Tribunal de Contas. Tá? Aqui também mais 2 mapas. Engraçado assim que a gente obteve algumas profundidades bem rasinhas, assim, com cerca de 8 metros por aqui, que eu acredito que era algum material em suspensão, ou até golfinho, que no dia aí do levantamento tinha golfinho passando. Então pode ser que o sonar tenha atingido algum golfinho, né? algum tronco de madeira, porque não era comum essas profundidades. Né? Aqui, ó, tem profundidade aqui, ó, de 7,59 aqui, ó, bem no centro do canal. Tá? E aqui, aqui já era esperado que é na borda do canal, né? Por uma profundidade de 10 metros, né? 10,25, né? O objetivo era chegar a 11, mas como está na borda, agora no centro do canal, assim, tem uma profundidade de 5, eu acredito que foi algum material, algum peixe que ia passando na hora do momento. Tá? Engraçado que aqui, realmente, quando você... Eu disse a vocês que essa faixa aqui tem 150 metros. Se você sair dessa faixa, é como se fosse uma rua. O navio encalha. Tanto que nosso barco, que é bem menor que o navio, encalhou. Quando a gente foi fazer uma curva dessas aqui, o navio encalhou, a gente teve que ser rebocado uma hora lá. Então, assim, já finalizando, trazendo os resultados, né, que a gente observou. Né? Foram feitas quase 16 mil observações. Né? Profundidade mínima foi aquela que eu comentei já, teve uma máxima, mas a média e a mediana ficaram bem próximas uma da outra. Né? Indicando aqui que é quase os pontos se comportaram como uma distribuição normal. Tá? Então, aqui, o primeiro passo era eu medir se realmente dos 9 metros estava com 11 metros, tá? E está ok, né? A maioria das profundidades estava na cota de 11 metros, mas não era só isso que o trabalho estava procurando saber, era saber se o que foi pago de volume medido, escavado, estava compatível. Né? 11 metros eu sabia que ia ter, porque senão eles iam submeter isso à Capitania dos Portos, à Marinha, e se não tiver os 11 metros, o navio ia encalhar. Agora, o volume, o que mais interessava era o cálculo do volume. Né? Então, aqui mais um histograma também das profundidades encontradas. Né? Então, a maioria aqui, né, em torno de 11, 12 metros. Aqui também outro mapinha 3D que a gente confeccionou, certo? Que é um caminhamento do barco e aqui é um perfil das profundidades encontradas. Né? A partir disso aqui é que a gente fez a malha, que ia comparar com a superfície primitiva para poder fazer a diferença. Né? Porque como é que a gente fazia? A gente tinha uma superfície antes do serviço, que a gente chama superfície primitiva. Ali a gente, né, teria a situação antes da dragagem e o nosso levantamento é a situação depois da dragagem. Né? Fazia a diferença entre uma e outra e tem um volume escavado. Então aqui, ó, já o cálculo da diferença. Né? Você joga as duas malhas lá no software, né, com os pontos levantados, e ele calcula aí a diferença. Né? Foi também feito com o Topograph. Eu também cheguei a fazer no QGIS, com um plugin do QGIS, e chegou com um valor bem parecido. Mas como o laudo da Polícia Federal, eles já sempre usavam o software Topograph, a gente fechou pelo Topograph. Então, ela tem ali ó, o cálculo do volume. E a diferença, né, o volume medido, né, o volume que foi pago lá foi 1.078.000 e o volume que a gente periciou deu até maior. Né? Mas aí deu bem próximo, né? Você vê que deu menos de 1% de diferença. E acredito que a diferença entre um volume e outro foi mais em função do aparelho, né? O aparelho que era usado lá pela equipe, a supervisora que pagou o serviço, era um aparelho com bem maior definição do que o nosso. Né?
E assim, se por um lado, eu fiquei bem satisfeito, porque eu não gosto de ver desperdício de recurso público, né? Mas os colegas assim que são mais sangue no olho, mas rapaz, não acharam nada diferente, né? Trabalho desse todinho para não ter nada no final. Eu fiz, não, mas pelo menos a gente validou uma metodologia, né? A gente conseguiu aqui sair do zero e bolar uma metodologia que pode ser replicada, né? Isso aqui não é coisa assim. A parte mais difícil que eu digo aqui a vocês é aquela logística, de arrumar o barco, não sei o quê. Mas a parte técnica aqui é bem tranquilo de fazer, tá? Inclusive, isso aqui até gerou um dos participantes aí, ele é cordelista, certo? Então ele fez esse cordel aí, né, os peritos e o auditor na peleja de alto mar. Eu acho que eu vou distribuir aqui com vocês. Eu trouxe aqui a quantidade pequena, vai dar um para cada aqui, certo? E aqui para concluir, né, que é o que eu digo assim, trazendo o espírito aqui do evento, né, que é o futuro da auditoria pública, o futuro do auditor, o que é que se espera do auditor de controle externo, né? É que ele procure soluções mesmo que seja tenha que sair da sua zona de conforto, né, daquela sua caixinha, né? Você mergulhar aí no desconhecido, né? Um tema que a gente nunca tinha participado, né? Você procurar uma colaboração técnica com outros órgãos, né? Isso é possível sempre, tá? Então, daí a importância de participar de eventos como esse, né? E procurar desenvolver uma coisa sólida, uma metodologia que consiga ser replicada, né, no futuro. E já concluindo aqui, que meu tempo está esgotado, participar de eventos como esse aqui, né? A gente está aqui conhecendo pessoas e essa integração é muito importante, né, para que no futuro possa ser feita uma cooperação técnica entre os órgãos, tá? Então, obrigado pela paciência, estou aqui à disposição para qualquer pergunta, viu, pessoal? Obrigado. Mesmo, esse trabalho, um potencial gigante, né, replicar, de fazer outros. Bem, a gente tem um tempinho ainda antes do coffee break, então se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, eu levo ali o microfone, pode deixar. Júlio, primeiro, parabéns pelo trabalho, realmente é muito legal. E dessa parte de conversar com outros órgãos também, né, que isso é muito difícil, a gente sempre tenta uma integração e, na maioria das casos, não dá match, né? Duas dúvidas. A primeira dúvida é sobre o custo, né, que acabou gerando nessa auditoria, se a Polícia Federal teve que comprar o sonar, se ele já tinha sonar. E a segunda dúvida, eu meio que inferi que vocês pegaram a primitiva do projeto mesmo, vocês não aferiram essa primitiva, né? Como é o seu nome? Fábio. Fábio é de onde, Fábio? Sou do TCU aqui, da Áudio Rodovia Aviação. Obrigado pela pergunta, Fábio. Quanto aos custos, foi só do ponto de vista da Polícia Federal, assim, ele já tinha o sonar, né? Teve que gastou pouco, menos de R$ 1.000 para confeccionar o Pirajiba 2. O sonar ele já tinha, o ecobatímetro. Lógico, o deslocamento do colega que veio do Rio Grande do Sul, né, com diárias e passagens, tá? E por parte do TCE-PB foi pagar esses R$ 1.000 aí de esses materiais complementares e a alocação do barco. A alocação do barco eu consegui um valor bom. Ficou na faixa de R$ 5.000 os 2 dias. Para você ter ideia, na primeira tentativa que eu fui, ficou a 30 mil, 2 dias, a lancha lá da Docas, né? Aí eu disse, não, isso aqui o tribunal não vai topar, não, esse projeto não. Porque, assim, até isso é difícil, você convencer seus colegas do tribunal que, pela viabilidade do empreendimento desse, né, que podia dar errado. Tinha tudo para dar mais errado do que certo aí, né? Então, mas aí, como eu disse, eu consegui aquele outro barco lá, já foi indicação de outro colega que fez uma consultoria ambiental, então ali foi bacana. Quanto à primitiva, realmente a gente utilizou a primitiva do projeto, tá? Como eu cheguei lá, quando o processo caiu na minha mão, ele já tinha sido julgado a licitação regular e o contrato regular. Então, basicamente, era só a aferição dos custos. Dos custos, não. O custo também estava dentro do contrato. Era só a execução do serviço. Se foi feito, né? Primeiro, se estava com os 11 metros de profundidade o canal, e se o volume retirado era compatível com aquele que estava medido, né? Então, a gente pegou a primitiva do projeto. Inclusive, ela foi me enviada bem antes ainda na minha fase, aquela fase que eu estava na dúvida, o que é que eu vou fazer, né? Eu já tinha esses dados da primitiva, só que era um PDF, e até eu aprendi uma coisa nova com o pessoal da PF. A partir do PDF, a gente consegue extrair
fazer medições nela. Como o PDF ele pode ser transformado numa figura, numa grade retangular, então a gente transformava a coordenada UTM em pixels, e a gente saía extraindo a quantidade de medidas de profundidade da primitiva através do PDF, para depois poder cotejar com o resultado do nosso trabalho, né? Então, realmente, foi a primitiva de projeto. A gente não teve como o ideal, se a gente tivesse condição realmente de fazer desde o início, né, o levantamento da primitiva, era bem mais fácil o trabalho, tá bom? Alguém mais? Boa tarde. Obrigada, Júlio, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Meu nome é Rafaela, sou aqui do TCU, da Audi Porto Ferrovia. Primeira pergunta, qual foi o objetivo da Polícia Federal em fazer esse trabalho? E, segundo, qual foi a reação da Companhia Docas lá, quando viram que vocês estavam lá desenvolvendo para fazer vocês mesmos a batimetria? Obrigado, Rafaela, pela pergunta. Engraçado isso aí, eu até esqueci de comentar. No começo, quando eu cheguei lá, eles sempre olhavam assim com desconfiança, né? Rapaz, será que esses caras vão conseguir fazer uma batimetria mesmo aqui? Como é que eles vão fazer isso, né? O serviço já feito. Aí, pedi as informações, né? Aí comecei a perguntar algumas coisinhas, e ele foi vendo que eu estava me aprofundando no assunto. Tem o pessoal lá, o engenheiro lá, mas eles foram bem tranquilos. Agora, eu não disse do início que eu ia chegar lá com o pessoal da Polícia Federal, né? Eu disse que tem uma rede de apoio, né, de suporte com a gente, né? Mas aí no dia que a gente chegou lá, realmente aí causou um certo espanto. Assim. Mas aí o gestor lá da companhia chegou para mim e eu disse, não, pai, fique tranquilo, aqui como tinha a delegacia, aquela equipe da Polícia Federal que estava no barquinho lá que eu mostrei, ela já tem uma delegacia instalada dentro do porto lá, né? Aí ele ficou tranquilo, mas assim, assustou um pouco no início, quando eu cheguei lá com o pessoal da polícia, mas assim, os gestores ficaram tranquilos, porque realmente o trabalho de supervisão foi muito bem feito, certo? A equipe que acompanhou ali, se eu não tivesse essa oportunidade de fazer a nossa medição, eu ia ter que optar por fazer uma auditoria na supervisão, mas estava muito bem feito assim, os relatórios, todos os dados que a gente queria, tinha tipo de doca, quantos ciclos, você viu ali, né? Quais doca fez qual ciclo naquele dia, né? Mas realmente, Rafaela, respondendo assim, objetivamente, quando foi quando a gente chegou lá com a equipe da polícia, teve uma certa surpresa, assim, né? Inclusive, eu já tinha, o meu setor lá, que fiscaliza obras, a Companhia Docas tinha feito já umas 6 obras que eu estava auditando. Aí o cara mais chegou, meu amigo, o que é isso? É marcação comigo? Eu falei, não, é porque você está parabéns, você está fazendo muita obra, né? Então tem que ser auditado, né? Ele achava que era assim, né, que o tribunal estava só com o olho à lupa em cima da doca. Mas não era, porque realmente foi um contrato de um valor assim, que é um serviço que não é comum, é um serviço que vai ter que ser repetido daqui a algum período. Então, a gente tem uma matriz de risco lá e caiu logo na matriz, a gente teve que fazer. Tá bom? Alguém mais, gente? Oi, Júlio, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu sou Iracema Vieira, do TCM Pará. E é muito importante que você está falando, né, a gente participar desses eventos que renovam aqui nossos pensamentos, nosso trabalho. E sempre é bom a gente sair da nossa zona de conforto e partir para coisas novas. Eu sou muito adepta dessa teoria. Agora, a gente trabalha em Tribunal de Contas que muitas vezes não, sempre a gente tem que cumprir as normas, né? A NBASP, as ISAs. E como foi assim lá no teu tribunal que foi desenvolvido? Foi uma auditoria? Cumpriu o papel de trabalho? Teve essa questão? Cumpriu algum rito processual dentro do teu tribunal? Não. O que foi que aconteceu? Como eu falei, lá no tribunal é assim, existe um processo, é criado, quando o serviço ele chama a atenção da matriz de risco, ele é criado um processo de licitação. Aí, normalmente demora a ser julgado, né, deve ser instruído, e ele é julgado logo a licitação e o contrato, certo? Só a partir disso, né, que vai ser, que pode ser até a critério do relator, que ele diga, olha, nesse caso aí eu quero um processo de inspeção especial de acompanhamento do contrato. Então, assim, não houve... Quando chegou lá para mim, para a engenharia, já assim, a minha missão era só fazer, assim, já era um processo à parte. Aquele da licitação e do contrato ele já tinha sido julgado, regular, arquivado. Só chegou para mim assim, a aferição mesmo do serviço a ser feito. Então,
A gente faz como se fosse uma obra comum. Não tenho assim a gente não tem esse papel de trabalho lá, que tem que ficar preso a algum papel de trabalho, a gente tem uma boa flexibilidade lá. Já tinha relator designado? Já. Acho que cumpre, né? Já lá, quando é feito o processo, já é eletronicamente, já é designado um relator, então não foi assim. Ainda o processo, assim, coincidentemente, caiu para um relator que é engenheiro, então ele até valorizou muito esse tipo de trabalho aí, entendeu? Né, lá no pleno, na hora de julgar, em que pese, né, não ter sido descoberto assim, nenhum desvio, que eu fico feliz por isso, mas assim, foi válido. Ele parabenizou a iniciativa da auditoria, né, de, como você disse, de navegar num mar aí de dúvidas. Né? Gente, a gente está aqui já com o tempo esgotado. Vai ter agora o nosso coffee break. Eu queria também dar um recado para quem é um autor de pôster, dos posters que estão expostos. Tem algum autor aqui? Você tá? Ah, legal. Então, para ficar perto ali, para explicar, de repente revezar com alguém para conseguir, né, ir no coffee break, comer um pouquinho, enfim, tá? E Júlio, finalizando aqui, meus parabéns. Assim, eu acho que vocês trouxeram aqui nesse painel aqui que é de competências futuras, novas, né? 2 competências essenciais para a gente sobreviver como tribunais de contas, né? Que é a capacidade de inovação e assumir o risco, porque esse trabalho poderia não ter dado o sucesso que deu, não ter dado certo por algum motivo técnico, né? Então vocês assumiram um risco importante para inovar, com um resultado muito bom, né? E essa articulação com outras entidades, com outros órgãos, né, para fazer trabalhos conjuntos, todos o setor, né, nós no setor público e todos queremos só aprimorar, né, o controle em benefício da sociedade, enfim. E vocês tiveram essas 2 competências que eu julgo serem, acho que umas mais importantes hoje que a gente precisa desenvolver, pensando não só em hoje como no amanhã, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho desafiador e de sucesso aí. Obrigado, Cláudia. Quero dizer que estou à disposição, viu, pessoal? Durante o evento aí, quiser chegar para conversar, perguntar mais detalhes aí que não deu tempo, eventualmente, a gente passar aqui na apresentação, viu? Obrigado a todos. Sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cláudia Mancebo, eu sou auditora aqui do TCU há 20 anos e estou na área de gestão de pessoas, sou secretária adjunta e vou apoiar aqui a Morgana aqui nessa final de tarde aqui. Então, meu papel aqui é apresentá-la e depois eu conduzir aqui algumas perguntas, algumas questões que vocês podem trazer. Então, agora vai estar com a gente então, a Morgana Belazzi de Oliveira Carvalho, que vai falar sobre o consensualismo nos tribunais de contas, o caso da ponte Salvador-Itaparica e as lições aprendidas. Você é do Tribunal de Contas da Bahia? Isso. Da Bahia. Esse é Bahia. Então, vou ler um pouquinho do resumo do trabalho dela para vocês conhecerem. O artigo aborda a ascensão do consensualismo na administração pública e sua aplicação pelos tribunais de contas como uma abordagem inovadora de controle. Apresenta o histórico legislativo que pavimentou o uso de soluções negociadas e foca no estudo de caso da ponte Salvador-Itaparica. Detalha como a mediação do Tribunal de Contas da Bahia foi crucial para resolver um impasse contratual complexo na PPP, evitando a judicialização e a paralisação do projeto. Conclui que essa atuação colaborativa representa um avanço para o controle externo, tornando-o indutor de governança e de soluções eficientes para políticas públicas. Então, com você, Morgana. Morgana, você quer que a gente avise quando o tempo estiver acabando? Já faltando... conversei com ela, mas já tenho mais ou menos a... então tá bom. Bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. Sou mais velha que você no controle, viu? Já estou com 25 anos, né? Completando. De completos, aliás. Completei em janeiro. Aqui já tem colegas meus que têm mais tempo ainda que eu. Então, gente, é um prazer aqui. Esse trabalho eu apresentei já no início desse mês, lá no TJ Bahia, no encontro de PPPs e concessões. Então, se alguém tiver assistido, peço desculpa, mas serão os mesmos slides e a mesma abordagem que eu apresentei lá. O objetivo dessa apresentação, como a Cláudia já falou, a gente vai trabalhar o consensualismo, que é nossa inovação, nosso presente e futuro da auditoria, eu entendo, e vou demonstrar como o Tribunal de Contas da Bahia atuou. A gente só tem, vamos dizer assim, um caso em que o tribunal realmente atuou como mediador, que é o caso do contrato da ponte, da solução do impasse da ponte, da construção da ponte Salvador-Itaparica. Tá? Essa mediação ela foi iniciada ano passado, concluída em dezembro do ano passado e foi homologado o acordo
em fevereiro de 2025, esse ano. Então, muito recente, e tudo foi feito com base na Resolução 46 de 2024, lá do Tribunal, que é inspirada também na instrução normativa de vocês, mas com algumas modificações. A instrução normativa aqui do TCU, a 91, de 2022. Para a gente começar a arrumar a cabeça, como a gente vai trabalhar consensualismo num contrato de PPP, que é o contrato da ponte Salvador Itaparica, e que, de fato, esse acordo envolveu um impasse relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato, a gente tem que começar com algumas premissas que eu gosto de trabalhar. Eu sou professora também de Direito Administrativo lá em Salvador, estou acabando minha tese, já entreguei minha tese de doutoramento lá em Coimbra, também em Direito Público, tá? Então, esse viés professoral e didático. Então, os novos paradigmas do direito público e da administração pública, claro, não podem ser tirados de nossas vistas, porque a gente tem como novos paradigmas o consensualismo, a conciliação, a cooperação dentro da administração pública, que tende a deixar de lado a assimetria que outrora e a verticalização, a hierarquia que outrora pavimentava esse solo, né? Além disso, a gente tem como premissa a superação de 2 furores, como o ministro Anastasia usa esse termo, eu achei interessante essa expressão dele, o furor legislativo, legiferante, a gente tende a querer resolver tudo por meio da proliferação de leis, da edição de leis e mais leis, mais leis, e também o furor querelante. Nós somos uma sociedade, diante dos números das demandas judiciais, notadamente, nós somos uma sociedade querelante, né? Ou até beligerante, embora não tenhamos guerras, mas a gente vive guerra no judiciário o tempo inteiro, que está aí assoberbado, com causas que demoram, no mínimo, 10, 15 anos para serem resolvidos. Impasses contratuais, então, que causam, além de um custo enorme, né, a paralisação de muitas obras de infraestrutura que atenderiam o interesse público se não tivesse a paralisação por conta de uma demanda judicial, né? Uma não solução definitiva pelo judiciário. E a terceira premissa que se encaixa nessa experiência que eu vou relatar é que a busca da solução do conflito, ela traz celeridade, ela é aliada da eficiência, da segurança, né? E, prioritariamente, a gente busca atender o interesse público, que é a missão também nossa do Tribunal de Contas, não só preservar o erário, mas também realizar, efetivar, ou pelo menos colaborar, cooperar com a efetividade do interesse público. Outro fato inexorável que a gente não pode perder de vista quando a gente trabalha a solução de um impasse contratual, de uma PPP, que é um contrato de longo prazo, é um fato inexorável que é a impermanência, né? Nada é para sempre, tudo é impermanência, tudo é mudança. Então, a gente também tem que superar a ideia arcaica do direito administrativo e do contrato administrativo de que ele é imutável e que a gente mudar, por exemplo, a mutação, esse termo mutação contratual, que eu já li 2 livros muito bons que foram teses de doutorado, inclusive uma também lá de Coimbra, que é a mutação do contrato administrativo, que há 2 anos atrás, recentemente, quando eu fui falar disso no congresso do IBDA, os professores se arrepiaram. Como assim mutação do contrato administrativo? E a vinculação ao edital? Né? Como é que você está falando em mutação? Mutação do objeto? Como assim? Porque contratos de longo prazo a gente não consegue, a gente tem uma incapacidade de prever tudo. Então, a gente tem que reconhecer que todo contrato já nasce com uma característica inarredável, que é a mutação, a mutabilidade do contrato. Então, essa é outra mudança. E essa realidade dinâmica, veloz, constante da sociedade. E o direito administrativo, ele é o quê? Ele é a realidade em movimento, a sociedade em movimento. Nada mais do que isso. Os meus outros colegas de direito civil, direito penal, dizem que a realidade em movimento os penalistas dizem que é o direito penal. Os civilistas dizem que é o direito civil. E eu, como sou administrativista, vou puxar para o meu lado. A realidade em movimento é o direito administrativo. Então, é preciso reconhecer a mutabilidade como algo esperado, como algo previsível. O mais previsível no contrato é justamente admitir que ele é mutável, certo? Os fatos não se congelam, então a gente precisa reconhecer também a nossa incapacidade de prever tudo que vai acontecer no contrato. Todas as variações que podem atingir, inclusive, o cálculo, né, financeiro desse contrato, o equilíbrio desse contrato,
quando você tem uma contratação de 35 anos, né? E foi justamente o que aconteceu na ponte. Quando a gente fez a licitação que concluiu para assinar o contrato, a gente fez a licitação em 2019. O contrato era para assinar em 2020, o consórcio chinês nem conseguiu assinar, porque veio a pandemia. Né? Depois assinou. Então, tivemos uma pandemia, um evento absolutamente imprevisível, né? E todos nós, a gente não quer esquecer jamais, para a gente sempre estar alerta, né? Para tentar evitar, mas a gente sobreviveu a uma pandemia que teve impactos relevantíssimos no cálculo desse contrato. E ficamos lá na Bahia 5 anos, né? Praticamente sem solução. Era um conflito que não acabava nunca. Se tentou, as partes, o Estado, junto com o concessionário, várias formas de dissolver. O colega Zé Raimundo apresentou hoje lá embaixo no auditório várias formas, várias tentativas, e não se solucionava o tal do conflito, e a ponte não acontecia, não surgia. Essa ponte, minha gente, é um desejo. Eu tenho 48 anos. Eu desejo essa ponte desde que nasci, porque minha família tem casa em Itaparica, que é uma ilha, e a gente sofre indo para Itaparica com essas filas de ferry-boat, porque o transporte é feito por ferries, né? E com filas de 5 horas. Há pouco tempo que vem a questão da hora marcada, que também para você comprar pelo sistema é super complicado. Ontem se vocês acessarem aí o G1, vocês vão ver a notícia do ferry ontem. Foi terror, foi tenebroso, porque está tendo uma tempestade lá em Salvador, e tinha água na embarcação até o meio da canela, as motos caindo, jogando para caramba. Então, um transporte, inclusive, inseguro para a população. E é assim, desde que Salvador faz a travessia. Tem a travessia da Lanchinha, que é por Mar Grande, um trecho chamado Mar Grande, na Ilha de Itaparica, que não é uma lanchinha só de pedestres, sem carro, e o ferry-boat que atravessam os carros, os caminhões. Então, todo o fluxo, inclusive, do que vem do sul. Às vezes, você não tem nenhuma casa de praia, mas você está indo para Morro de São Paulo, você quer antecipar, você quer encurtar um caminho, quer ir para Itacaré como turista, e você tem que passar pelo ferry-boat, com custo alto, demora e um serviço de péssima qualidade para o cidadão que sofre e que sonha com essa ponte. Essa ponte, a idealização dessa ponte, como eu falei, tem uns 40 anos que se pensa nessa ponte. E é uma ideia que vai, que volta. Tanto que hoje, quando a gente conta, vai ter a ponte que nada, rapaz, isso é piada. Essa ponte não vai sair nunca. Só que, por outro lado, eu fui há 2 semanas atrás para a ilha, lá para a minha casa de praia, e aí saltei do carro e fiquei assim ouvindo o pessoal se lamentando, queixando. Quem sofre do mesmo mal é solidário. Então, eu me solidarizei com aquelas pessoas que estavam lá também no queixume daquela travessia insuportável e lenta. Mistura a gente com o carro. Vocês vão mostrar uma foto, eu vou antecipar aqui, depois eu volto. Isso aqui é a travessia, gente. Isso aqui, ó, é uma balsa que mistura gente e carro do mesmo jeito, sem segurança nenhuma. Aí é mais de 1h30 até você desembarcar. Terrível, terrível. Época de feriado grande, de Réveillon, não sei o quê, mais de 6 horas numa fila. Terrível. E aí a pessoa estava falando assim, viu, Zé? Não, mas agora vai ter a ponte. O tribunal decidiu que vai ter a ponte. O tribunal decidiu que vai ter a ponte? O tribunal é o que vai construir a ponte. O tribunal diz, não, o tribunal é isso que a gente precisa comunicar bem, e talvez seja isso que cria barreiras, algumas pessoas resistam ao consensualismo. Vocês sabem que existe uma ação lá no Supremo questionando essa competência nossa, do Tribunal de Contas da União e de outros tribunais que já fazem consensualismo. Sabem disso? É a DPF 1183 do DF, proposta pelo Partido Novo, que diz que a gente está errado, que a gente não tem mandato constitucional para fazer consensualismo. E a gente aí vai botar todos os 19 casos decididos aqui, homologados pelo TCU, vão cair, e o nosso também da ponte. O acordo foi assinado com base numa homologação visada, vamos dizer assim, mediada pelo tribunal, então não vai valer de nada, se a gente não tiver competência. Mas isso, por outro lado, tem essa ação que o Fachin é o relator, o ministro Fachin, que se tornou presidente agora do STF, mas avocou, né, afetou ele quer julgar essa demanda, né? Ele quer julgar essa DPF e, se Deus quiser, essa DPF vai ser julgada improcedente. Assim que a gente entende, assim que a gente quer, porque é um retrocesso entender que, até da leitura da Constituição atual, a gente não teria essa capacidade, essa competência. A gente pode julgar, quem pode o mais, pode o menos, não é isso? Se eu posso julgar, por que eu não posso mediar? Em busca de uma solução que as partes que vão chegar
e que vai ser bom para o interesse público, desde que eu resguarde a legalidade, desde que eu esteja ali mediando, resguardando o interesse público, resguardando a legalidade e o erário, né? Então, não vejo nenhuma, vamos dizer assim, nenhum óbice. Mas essa ação está tramitando e, ao lado disso, a gente teve, do dia 2 para cá, o 3 de outubro, a divulgação do texto da PEC. Né? Não virou PEC ainda, porque estão votando lá, ainda não tem o número de assinaturas. Mas o texto da reforma da PEC, já conhecem também? Não? Da reforma administrativa. Tem várias incursões que nos afetarão profundamente. E um desses tópicos é a alteração do inciso 8 do artigo 71 da Constituição Federal, introduzindo ali que, para além do poder sancionador dos tribunais de contas de aplicar sanção aos responsáveis, guardadas as proporções e considerando o dano efetivo do dano ao erário e acrescentando aí a PEC a gravidade da infração, ok, um bom acréscimo, nada a opor contra isso. E aí vem, para além disso, a questão do consensualismo. O tribunal também deve incentivar e participar dessas decisões consensuais, ou seja, está constitucionalizando essa nossa competência, que, para mim, eu já defendi na tese, já existe na minha tese de doutorado, independente dessa alteração, ok? Mas, se vier, tanto mais, melhor. É bom que a gente está lá na Constituição com mais essa atribuição, com mais essa competência, fortalecendo, para que ninguém mais venha para cá dizer que a gente não tem competência de alguma coisa. Né? Ainda mais de uma coisa que eu acho positiva. Então, mas é isso. Toda mudança causa também estranheza. E aí algumas pessoas questionaram, achando que tem o direito disso, enfim. Vamos esperar a decisão do ministro, mas eu acho que talvez a decisão case ou perca o objeto, a causa, se passar a reforma antes. Se a reforma passar antes da reforma constitucional, a reforma administrativa, né, a PEC, então a gente não tem o que discutir, porque já vai estar na Constituição, vem cá. Essa ação vai perder o objeto, concordam? Então, para falar da PEC um pouquinho mais, não está aqui nos slides, mas só porque eu já comecei a falar, e aí eu gosto de concluir. A PEC também vai trazer algo positivo, uma mudança no artigo 22 da Constituição Federal, que trata da competência de legislar da União. Para mim, é interessante, sim, que a União legisle, agora de maneira geral, norma geral só, se restringindo a norma geral, sobre processo de contas, que é uma discussão velha também para a gente, a questão do Código de Contas, Código de Processo, né, de Contas, que não é um Código de Processo Civil, o processo que a gente atua é de outra natureza, né, inclusive é híbrido, porque ele é administrativo e é jurisdicional ao mesmo tempo, a gente tem competência jurisdicional, a gente julga contas, mas a gente também fiscaliza, que é uma competência administrativa dos tribunais de contas. Então, para mim, é interessante, desde que guardado o federalismo, ou seja, a União não pode dizer tudo, porque eu mesmo sou de um tribunal, de uma unidade federada, menor, inferior do que a União. Eu sou do Estado, inferior no sentido supranacional, tá? Então, o subnacional, desculpa. Então, eu defendo, sim, que os tribunais de contas estaduais e municipais eles possam ter o poder de legislar, né? Mas a criação de normas gerais uniformizarão. A gente tem ainda muita loucura. Quem advoga, quem milita em mais de um tribunal de contas, meus colegas, ficam doidos, porque cada hora que vai para um tribunal tem que estudar toda a legislação, toda a lei orgânica, cada um tem uma lei orgânica para chamar de sua, e mais o regimento interno, com diferenças de contagem de prazo. TCE Bahia conta prazo ainda corrido. O CPC já mudou, é prazo útil, é dia útil, a gente conta com prazo corrido. Alguns tribunais têm agravo, nosso tribunal não tem agravo como recurso. A nomenclatura dos recursos, né, é diferente. Então, isso causa uma insegurança. Então, eu acredito que vai ser boa essa alteração, desde que, repito, a União se restrinja a legislar as normas gerais do processo de contas, de controle de contas. Pronto. E uma última... Tem outras alterações, não vou falar de todas, a temática não é essa, mas há um acréscimo lá do artigo 28A, 29A e 32A, que diz respeito à questão das dotações orçamentárias, é uma preocupação de cumprimento com a LRF e com os limites de pessoal, e coloca o Tribunal de Contas ali, então é importante. O Tribunal de Contas vai ampliar o papel dele nas atribuições de avaliar o desempenho do planejamento estratégico, dos acordos de resultado, das bonificações. Então, tem uma série de atribuições que a gente vai ter que
a gente vai ter que se desincumbir, a gente vai ter que aprender a fazer como avaliar isso aí. E aí o parágrafo 5º vem lá e diz que, ao fazermos esse tipo de análise de desempenho, seja da gestão, seja de políticas públicas, seja do plano apresentado, que os gestores públicos terão, se a reforma passar, 180 dias para apresentar um plano estratégico de metas por 4 anos, e a gente vai ter que fiscalizar, ou tentar objetivar a fiscalização de desempenho da gestão por meio desse plano. Vem lá o parágrafo 5º e diz, olha, mas quando vocês fizerem isso, Tribunal de Contas, vocês têm que se despir do poder sancionador e focar na colaboração, no poder consultivo, colaborativo e avaliativo. São esses três termos que o texto da reforma traz. E isso também casa com o que eu defendo na tese, que realmente, quando a gente faz avaliação de desempenho, de eficiência, não é a mesma coisa que fiscalizar a legalidade, óbvio. Então, a régua não pode ser a mesma. O resultado tem que ser outro. Então, em breves apontamentos da reforma, acho que a gente vai ter aí muito chão e ainda muitas palestras para a gente, né, amadurecer até sair ou não sair. Tem um outro parágrafo lá que eu não vou falar, mas esse eu não gosto, eu vou torcer fortemente que ele não passe, que é o parágrafo 6º, que diz que o Tribunal de Contas da União vai poder fazer súmula vinculante para todo mundo. Eu sou do Tribunal de Contas do Estado, jamais isso vai me agradar, concordam? Esse é meu lugar de fala. Posso ouvir a defesa dos colegas depois. Inclusive, podem me interromper, viu? Eu sou professora, então não sou só palestrante. Eu sou mais professora do que palestrante. Então, podem me interromper, podem conversar. O diálogo, para mim, é muito mais construtivo e gostoso do que ficar na aula expositiva apenas. Bom, então, voltando para a apresentação, os contratos administrativos e muito mais, ou com muito maior frequência, os contratos de concessão em PPP, que são contratos de longo prazo, né, eles não são arranjos intocáveis, eles não podem ser indiferentes ao mundo exterior e não é possível blindar esses contratos contra os eventos externos. O que aconteceu com o contrato da ponte? O evento externo, a pandemia, impactou na conta, impactou na TIR, e aí ficou impossível, desequilibrou e eu não vou poder fazer, não vou poder construir. Aí faz o quê? Faz outra licitação, faz um distrato, não faz nada, a ponte, o sonho vira sonho de novo e não realidade. O que é que acontece? Então, graças a Deus, a gente teve outra saída. Como o Zé Raimundo, nosso secretário lá, mostrou, né, no primeiro slide dele hoje, que eu acho interessantíssimo aquilo, Zé. Você coloca lá uma foto de uma pessoa com um caminho reto a seguir e o outro sinuoso. Que às vezes os dois vão chegar no mesmo lugar, no mesmo resultado. Mas a gente tem que, às vezes, ser flexível. E o consensualismo é isso. Às vezes a gente tem que ser mais maleável, ser mais flexível, ter uma comunicação menos violenta, menos dura, menos assertiva, mas que a gente vai conseguir o que a gente quer, o que é melhor para o interesse público e para o erário. Então, a ocorrência de fatos supervenientes não previstos na época da licitação, que possam alterar, efetivamente, isso tem que ser comprovado, obviamente. Não é porque teve um evento, você vai dizer isso impactou. Não, você tem que demonstrar efetivamente que houve, de fato, um desequilíbrio naquele contrato, ou mudaram os objetivos, mudaram os interesses até que envolviam aquele negócio, né, que embasou originalmente o certame, e isso vai justificar uma amplitude nas alterações. Não vai ser só uma alteração pontual, ou às vezes você tem que remodelar, você tem que pensar em outra modelagem para aquele contrato, para aquela solução não tornar o negócio frustrado, para não frustrar o negócio. Certo? Então, é preciso entender que o contrato, no caso da ponte, ele foi assinado antes da pandemia, como eu falei, que é um evento imprevisível de força maior, e cujas circunstâncias causaram conflitos, cujas consequências de uma solução fora do consensualismo causariam efeitos muito piores, muito contrários ao que se buscava, que era realizar o interesse público. Então, também isso aqui é uma alusão à palestra do conselheiro Anastasia, que ele usou também palavras com C para mostrar como é irresistível o consensualismo. Porque conflito sempre vai haver. Né? Agora, como a gente vai resolver? Qual vai ser a solução? Qual vai ser o caminho? Vai ser o caminho reto? Vai para a justiça? Eu vou negar seu pleito? Ou eu vou tentar buscar uma forma de equacionar, né, ou de buscar uma solução criativa, inclusive, para aquela demanda, para aquele impasse? Quer falar? Não.
Então, essa foto da ponte eu já mostrei, né? Da ponte não, da ausência da ponte é que causa esse caos lá na Ilha de Taparica, que é belíssima. São praias maravilhosas, águas cristalinas, quentinhas, deliciosas. Quem não conhece, vá. Mesmo com um ferry-boat, mas vá. Vá antes da ponte, porque a ponte vai sair. Segundo o povo lá fala, o tribunal diz que vai ter a ponte. Então, daqui a pouco vão dizer que o presidente, né, Zé? O presidente Marcos Presídio é que vai construir a ponte. Porque toda hora a gente é chamado, o presidente vai, faz entrevista e tal, mas a população, há uma comunicação, às vezes, truncada. Eles fazem uma leitura que é difícil eles compreenderem, a população, em geral, compreender o papel do tribunal nessa decisão, né? Nessa solução, que não é decisão, é a homologação, é a decisão homologatória. Ok, e o consensualismo? Ele já tinha previsão legal? Sim, lógico. No nosso ordenamento jurídico, temos vários exemplos de estímulo ao consensualismo, que é o que eu falei no início, aqueles novos paradigmas da administração pública e do direito público. O CPC já prevê a solução consensual de conflitos no âmbito da administração pública, por meio da conciliação, da mediação, da celebração dos termos de ajustamento de conduta. Veja, o CPC é de 2015, mas a gente já tem, desde 2014, uma orientação da Tricom para a gente fazer os TAGs, né, os termos de ajustamento de conduta, ou de gestão, TAG, termos de ajustamento de conduta no Ministério Público. Termos de ajustamento de gestão são nossos, mas é inspirado no que está ali, nos termos de ajustamento de conduta. Quer dizer, desde 2014 a gente já tinha essa orientação. E os tribunais de contas começaram a criar suas resoluções para regulamentar como é que se atingiria esse termo de ajustamento de gestão, que é tímida, a utilização dele é tímida nos 33, eu pesquisei, nos 33 tribunais de contas, o uso dos TAGs, inclusive no nosso lá, né, Zé? É muito tímido, é ínfimo a conseguir fazer um termo de ajustamento de uma gestão, que você tem que mostrar que, olha, esse vício, essa irregularidade já é, quanto mais, a gente vai ficar nisso, todo ano a gente faz auditoria aqui, todo ano a gente recomenda a mesma coisa, a gente pede para vocês não fazerem, vocês continuam fazendo, o que está acontecendo? Então, mas é pouco ainda utilizado. Então, desde o CPC, 2015, depois a lei de mediação, estabelece também a possibilidade de utilização da autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a LINDB, também permite que a autoridade administrativa celebre compromissos para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público. E a nossa, em 2021, a Lei de Licitações e Contratos, a LINDB de 2018, eu esqueci de botar ali, e aqui eu fiz uma coisa cronológica. Veja que o ordenamento jurídico foi... não é novidade. Como é que agora diz que não pode fazer, que o Tribunal de Contas não pode agir com consensualismo, se todo o ordenamento está sendo construído e moldado, apontando para essa possibilidade, né? Então, por fim, a Lei de Licitações autoriza o uso de meios alternativos de resolução de controvérsias nas contratações públicas. Logo, não é nada novo. E os tribunais de contas têm competência para atuar como mediadores? Resposta, sim. Aí eu trago ali a foto, que é a coisa de um filme. É o título de um documentário. A Pessoa é para o que Nasce. Conhecem? É um documentário lindo, de 2005, dirigido por Roberto Belliner e Leonardo Domingues. Só um spoiler, são 3 irmãs cegas. E a pessoa é para o que nasce. Então, é mais ou menos por aí, é muito lindo. E aí eu digo, os órgãos são para o que nasce. Para que a gente nasceu? Para que a gente existe? Para que a gente é concebido constitucionalmente? Fiscalizar o erário e, efetivamente, efetivar e proteger o interesse público. Então, a gente precisa... a gente tem esse munus que a gente precisa se desincumbir. E eu vou me desincumbir como? Julgando contas, fiscalizando, mediando. Essa é a minha conclusão. Portanto, se os tribunais de contas existem para realizar o controle financeiro externo e julgam contas, logo, possuem, sim, competência para atuar como mediadores, contribuindo para a solução. Não é a gente não é conciliador. A gente não vai fixar as cláusulas do acordo, a gente não vai impor que o acordo seja assinado. As partes é que vão construir, a gente vai ajudar. Por isso que os técnicos precisam ser capacitados, fazer curso de mediação, de negociação, para a gente saber conduzir, mas a gente não pode intervir, porque nosso papel ainda é de órgão de controle, né? Não é de órgão. A gente não é a gente vai tomar partido de nem do Estado, nem da empresa, né?
Então, a gente tem que agir como mediador, contribuindo para essa solução consensual de conflitos, sempre que envolver recursos públicos. E aí, o Tribunal de Contas do Estado vai atuar quando envolver os recursos públicos estaduais, a União, os recursos públicos federais. Aqui eu já falei que é sobre a PEC, né, da nossa... Aqui, ó, o texto é esse. O texto do inciso 8º é aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multas e demais medidas proporcionais à gravidade da infração e ao dano causado ao erário. Aí vem o acréscimo da emenda, admitida como alternativa ao exercício unilateral do poder sancionador, a celebração de instrumentos consensuais quando se revelarem mais vantajosos ao interesse público. Esse é o texto da emenda à Constituição, se for aprovado. Então, não tem como a gente não falar de consensualismo quando a gente pensa num seminário como esse, no futuro da auditoria pública. E eu digo, o consensualismo não é nem o futuro, já é o presente. As soluções consensuais já são o presente da auditoria pública. Há 3 anos, o TCU regulamentou, né, a solução consensual por meio da IN 91. E, em 2024, como eu também já adiantei, o tribunal editou a resolução 46, que tem diferenças. Por exemplo, a instrução normativa do TCU cria uma unidade dedicada, a SESEX Consenso. A nossa resolução não cria. Por quê? Acertadamente, a gente não tinha noção nem de quantas soluções, por enquanto mesmo. A gente só tem uma. Já pensou se a gente tivesse dedicado servidores exclusivamente para tratar? Só teve um caso. Então, quando tem o caso, que é apresentado, a gente aí vai formar a comissão e vai trabalhar. Mas, por enquanto, não criamos. Pode ser que, no futuro, essa resolução seja alterada e haja a necessidade de deixar exclusivos servidores só para trabalhar nisso. Na instrução normativa de vocês, do TCU, há um sorteio de relator. Na nossa, o próprio presidente aqui relatou, talvez também pela novidade, assim, a gente colocar os outros, ainda envolver os outros, fosse mais difícil, então o relator conduziu. O presidente foi o relator e conduziu. Na instrução normativa do TCU, o plenário pode sugerir alterações na proposta de solução. Isso eu acho meio, vamos dizer assim, problemático. Não achei outra palavra, mas é meio problemático. Porque quando você interfere, você sugere alterações, você pode estar interferindo na solução consensual que as partes chegaram. Então, talvez, não sei, mas está funcionando, né? Está funcionando. E aí, havendo essa sugestão de alterações do plenário, os membros da comissão vão ter 15 dias para se manifestar acerca dessa sugestão. E não havendo concordância, a comissão diz, não, isso aí não, a gente não vai acatar isso daí. O relator determina o arquivamento do processo, ou seja, nadou e morreu na praia. Acho que a gente precisa, vocês precisam repensar, talvez, esse dispositivo. Na nossa resolução, talvez porque a gente já veio depois, 2 anos depois, já podemos amadurecer a experiência de vocês, a gente coloca que, na hipótese de não haver a concordância da comissão em relação às alterações sugeridas pelo plenário, ou seja, a gente também pode sugerir, o plenário pode, os conselheiros podem sugerir alterações, o relator pode determinar o arquivamento, uma primeira hipótese, ou submete novamente a proposta inicial ao pleno, com as justificativas da comissão, pelo não acatamento da sugestão do plenário. Achei mais razoável. Acho mais razoável essa diferença aí, porque eu não perco tudo, eu não nado nada e morro na praia, porque o relator simplesmente, não acatou não, então vou arquivar o processo todo. E o trabalho, a comissão, gente, são 90 dias, mais 30 de trabalho intenso. Como Nicola fala aqui, né? Escape room, é o escape room, bota todo mundo na sala para descobrir a solução, a saída, a porta, qual é a porta que vai liberar todo mundo preso lá no Big Brother. Então, a solução de controvérsias no contrato da ponte seguiu a resolução nossa, porque a gente já tinha. E é isso que eu vou explicar. Diga. Então, vocês seguiram o mesmo prazo do TCU? Isso. No RN, regulamentamos recentemente e ficamos nessa dúvida interna. Então, estabelecemos um prazo maior de 180 dias. Porque
ficamos com receio exatamente de ser pouco tempo. É pouco tempo, mas Nicola mesmo disse que esse pouco tempo é um aliado para se alcançar. Quando você dá muito tempo, aí no meio do caminho o concessionário já ouve os advogados, aí volta tudo, não quero mais isso, quero de outro jeito. Então, o tempo, segundo Nicola, eu já vi algumas apresentações dele, é um aliado, é ruim, porque todo mundo fica estafado, é cansativo, mas é um aliado positivo para se alcançar logo a solução, para se achar a porta no escape room. E assim, a nossa discussão do prazo também foi muito relacionada à ideia de utilizar para políticas públicas, porque recentemente criamos uma diretoria de avaliação de políticas públicas, então, nesse contexto de solução de avaliação de políticas públicas, talvez demande um tempo maior. Então, priorizamos um prazo um pouco maior, mas ainda não chegou nenhum caso. Então, a gente aprovou a resolução agora em acho que junho, julho, e estamos ainda na expectativa. Vamos ter que aguardar aí para ver as próximas cenas dos próximos capítulos, né? Bom, então a primeira etapa, lá na nossa resolução, é o seguinte: o Estado da Bahia, junto com o consórcio chinês, o que ia construir a ponte, que é formado por 2 grupos chineses, conjuntamente pediram, depois deles fizeram várias tentativas de solução entre eles lá, eles aí formularam, pediram ao tribunal, ô tribunal, você pode ser nosso mediador nesse conflito aqui, desse impasse, para ver se a gente chega a alguma solução, com base na resolução que a gente tinha editado. A gente aí, o processo foi protocolado em agosto, né, foi autuado, o número do processo é esse. Foram descritas as divergências que demandavam essa solução, né, que tinham que ser dirimidas ou não, mas, enfim, eram o que eles queriam, eram dirimir a controvérsia, né, e estavam ligadas a aspectos financeiros do contrato. Era o CAPEX, era a taxa de juros que aumentou muito, não tinha como segurar a TIR. Então, era tudo voltado a dinheiro, era financeiro, porque eu tenho que ter dinheiro para construir uma ponte dessa, que estava orçada por um preço, praticamente dobrou, né? É a maior ponte da América, vai ser a maior ponte da América Latina. Zé Raimundo falou hoje, mais cedo, né? Então, é uma obra, né, grande e volumosa, que agora foi, inclusive, afetada, botaram no PAC. Então, agora, não é o presidente do Tribunal de Contas que diz que vai ter a ponte, é o presidente Lula que diz que vai ter a ponte, porque botou no PAC, vai ter que sair, e ele botou como prioridade, né, obra de infraestrutura prioritária de interesse nacional. Então, é isso. Segunda etapa, por meio do ato, o presidente admitiu, porque ele é o relator, então, no nosso caso, ele é o relator, ele admitiu o procedimento, instaurou a comissão, constituiu a comissão para examinar a controvérsia, que tinha 90 dias e prorrogou por mais 30 dias, pela resolução é possível essa prorrogação, prorrogou por mais 30 dias as rodadas, são rodadas de negociação. Fecha todo mundo na sala, vem gente de um lado, vem do outro, Procuradoria, Ministério Público de Contas, é muita gente na sala. Terceira etapa, a comissão concluiu os trabalhos em dezembro, né, e foi favorável ao acordo que eles entabularam lá, e teve também um parecer da própria auditoria. A auditoria também analisa, tanto na questão financeira, dá um parecer. E aí, eles dirimiram lá os impasses que tinham lá com o CAPEX, né, o IPCA passou a ser usado, em vez do IPCA, passou a ser usado o GPDI, houve a repactuação da TI, houve a revisão do compartilhamento de risco. Então, basicamente, eles conseguiram chegar a esse consenso. E a proposta foi materializada em uma minuta de termo aditivo ao contrato, porque lembram que eu falei, a licitação foi em 2019, o contrato em 2020, lá pela Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA. Então, foi feita a minuta, e essa minuta que foi submetida e validada pelas governanças dos órgãos do governo e dos acionistas das empresas, né, integrantes do consórcio, e nisso também foram incluídos anexos como pareceres da Procuradoria-Geral do Estado e do Comitê Gestor de PPP do Estado da Bahia, que a gente tem um comitê gestor lá. E aí, como uma quinta etapa, já estou no finalmente, a proposta de acordo foi pautada para apreciação e homologação pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O voto do relator, ele trouxe como foi dirimida as controvérsias, né, e falou do auxílio, importante auxílio da mediação do Tribunal de Contas, que sem ele talvez isso não fosse possível, as partes não iam chegar a um acordo. E com isso, com o acordo, com a celebração desse acordo, a gente evitou a declaração de caducidade desse contrato,
e aí tinha que fazer outra licitação. Os custos associados a uma demanda judicial, se houvesse, a paralisação dessa obra, porque já tinha começado a fazer os estudos, né? Não tinha ainda começado a obra, mas tinham começado já os estudos. E a frustração desse projeto de infraestrutura para a sociedade. Então, os demais conselheiros acompanharam lá no julgamento que ocorreu e destacaram em seus votos, de fato, a mutabilidade dos contratos, que os efeitos financeiros da pandemia que atingiram aquele pacto justificaram aquela mutação que houve no contrato, né? E em relação aos aspectos financeiros e dos riscos. E a proposta de acordo foi homologada, então, agora em fevereiro. Em junho, o contrato foi assinado e o TCE vai, claro, continuar fiscalizando a execução do projeto, que é um projeto importante, cujo sucesso vai depender da capacidade das partes, não é da capacidade do tribunal. Acabou o trabalho do tribunal agora, pelo amor de Deus. Se tiver ponte ou não tiver ponte, não é por causa do tribunal. O tribunal só não empatou, né? O tribunal ajudou e vamos ver se vai sair essa ponte. Mas aí a gente vai continuar fazendo a fiscalização da execução da obra e tudo mais, como a gente faz em qualquer outra concessão ou PP, em qualquer outro contrato de concessão PPP. Então, como conclusão, essa iniciativa encampada pelo Tribunal de Contas baiano, no meu entender, na minha leitura, doutrinária inclusive, encontra-se inteiramente alinhada com as modernas técnicas de resolução de conflitos e com o nosso próprio ordenamento jurídico. Não tem nada de estapafúrdio. Bom, essa solução também realça as características orientadora e conciliadora dos órgãos de controle externo, como instâncias indutoras da boa governança, né, aliada dos direitos fundamentais, da eficiência, da efetividade de políticas públicas. E representa, resguardado o interesse público, um avanço significativo, uma inovação na atuação dos tribunais de contas, que está absolutamente inserido na nova concepção de administração pública e de justiça administrativa. Então, esse, para mim, é o futuro, que já é o presente da auditoria pública. Como desafios, a gente precisa superar essas discussões jurídicas acerca da incompetência dos tribunais de contas, essa história que eu contei, né, da DPF no Supremo. Talvez a PEC consolide, e aí a gente perca o objeto da ação lá. A gente precisa padronizar os procedimentos, porque se cada Tribunal de Contas começar a fazer a sua própria resolução, vai ser uma confusão. A gente precisa, no mínimo, ter alguma regra uniformizante, norma geral, e aí eu sou a favor da PEC. Certo, não é isso, mas cada um que vai fazendo, a gente só tem 4 até agora. TCU e mais 4 tribunais que fizeram a resolução. Mas a gente tem 33 tribunais. E aí? Se cada um copia, mas mexe um pouquinho ali, mexe um pouquinho, a gente termina ficando inseguro. Diga. Boa tarde a todos. Eu sou o Gustavo, Tribunal de Contas do Estado do Acre. E, assim, como você tem 25 anos, eu tenho 15 anos, né, de tribunal. E fui secretário-geral, exerci vários cargos. E esse ano, esse biênio, estou na inovação. E a inovação é justamente buscar, que nem ele falou assim, não é algo tecnológico, mas sim novas ideias, algo que aperfeiçoe o próprio controle. E eu vejo no nosso tribunal um certo conservadorismo dos mais antigos em relação ao consensualismo. E nós fizemos um paralelo com os tribunais de justiça, como juizados especiais, mutirão de conciliação, tudo isso aí para quê? Para poder desafogar a grande quantidade de processos que a justiça tem no Brasil. Então, assim, trazer garantias, direitos, e muitas vezes não é só chegar lá e multar ou reprovar uma conta, aprovar, não. Mas sim estar mais perto, né, da população, perto do povo, saber quais são os anseios. Essa questão da ponte. Eu vou verificar só a licitação, né? A ponte vai atender a um objetivo maior, vai melhorar a qualidade de vida de quantos por cento da população. Então, assim, é nesse contexto que eu vejo que a gente também briga lá. A nossa já foi construída, vai agora para um relator para poder aprovar ou não. E estamos naquela fase de convencimento, né? Uhum. Então, assim, os próprios colegas, eu fico até triste, né? Eu falei para Evandro, quando nós fomos conversar, colega que fala assim, não, eu sou contra. Mas tu é contra por quê? Me explica, vamos conversar aqui. Não, eu sou contra porque o tribunal ele é para multar, para julgar as contas. E ele não pensa assim mais à frente. Então, assim, é bacana, por isso nós escolhemos vir para cá,
porque assim, ver a própria CSEX Consenso do TCU dando certo. E assim, lá eu visitei os municípios todos do estado, conheço a realidade da educação, da saúde, e quando teve uma auditoria nos presídios, tempo do governo Temer, que destinou um recurso para cada estado, eu participei também. Então, assim, são situações que você verifica que não é só seguir o que está na lei, mas ter o bom senso mesmo. E a nossa categoria em si, a auditoria, é para trilhar novos caminhos, bons caminhos com bons resultados. Então, assim, sair dessa caixinha que nós vivemos há muitos anos. Uhum. Então, assim, eu acho que o anseio de vocês é o mesmo que o nosso. E, assim, eu tenho certeza, até falo, o Evandro veio do TJ, e ele vê também lá essa situação de fazer mais, né? E poder inovar na administração pública como um todo. Agora, só uma parte, me conceda, por favor. Imagine minha dificuldade, que eu vou defender minha tese em Coimbra, em Portugal. Em Portugal, porque eu estudei os dois tribunais, né? O TCU, não estudei nem o TCE, eu comparei TCU com o Tribunal de Contas de Portugal. E eles lá, eles ainda são reativos ao controle de eficiência. Para eles é só legalidade. Tribunal de Contas fazer controle de eficiência, não pode. Então, eu vou ter que vencer isso, porque aqui a gente já está muito além. A gente tá além da eficiência, quando eu disser para eles que a gente já está fazendo consensualismo, eles vão me renegar. Espero que não, mas eu vou convencê-los que, de acordo com meus marcos teóricos, que é Habermas, filósofo do diálogo, do consenso, e Luglan, que é o inglês da arquitetura em rede, todos os órgãos, para a rede funcionar, todas as sinapses têm que estar lá dando e contribuindo, né? Dando sua parcela de contribuição, né? Eu quero bagunçar ainda mais um pouquinho a sua cabeça. Diga. Lá no Acre, nesse mesmo diapasão que o Gustavo está apresentando aqui para a gente, há uma reflexão agora do ponto de vista até filosófico da palavra. Até isso nós estamos buscando para chegar nessa ideia, não do convencimento, mas nessa ideia mesmo, que também nós estamos fazendo um consenso dentro do tribunal. Aí a nossa ideia é um consenso com consciência. Nós estamos fazendo uma consciencialidade. Uhum. Olha, nós estamos brincando com a palavra para chegar nessa ideia do convencimento. E cada dia mais a gente descobre algo novo nessa prática. Porque essa prática está muito além desse aspecto tão somente jurídico, como é visto, ou administrativo, como é visto, mas ela tem um alcance social, e esse alcance social está fazendo com que a gente tome uma posição política dentro do tribunal. A posição da política pública, a posição de que nós precisamos nos preocupar com quem é o produtor rural, quem é a dona de casa que mora nos ramais, sem recurso físico, sem estrutura física, sem condição de trabalho. Nós temos que pensar quem é a criança que está naquela escola que não consegue acessar, porque ela tem que andar 6 quilômetros a pé, num ramal esburacado ou com lama. Ou seja, isso está trazendo um olhar humano para as propostas que o tribunal trabalha com ela hoje. Isso é a centralidade, como foi discutido hoje de manhã. A ISAI 12, a centralidade do nosso trabalho de auditoria é o ser humano. Então, é a marisqueira que não conseguia entrar no ônibus por tantos anos, até a gente conseguir agora os VLTs, a solução dos trens do subúrbio. Não sei se vocês assistiram, Zé Raimundo apresentou. Né? Então, essa preocupação, perfeito, com o social. Já está no debate. Esse é o último slide. Ó. Aqui o outro é muito obrigada. Mas só para concluir é isso, olha, padronizar os procedimentos, os desafios, né? Superar as discussões jurídicas, padronizar os procedimentos, entender que o tribunal não vai poder mexer nas cláusulas. Isso eu defendo acirradamente, por isso que eu ainda fico meio assim com a questão da intervenção do plenário. O acordo do plenário, ou homologa ou não homologa, ponto. Não é, olha, eu vou homologar se você acrescentar isso, mais aquilo, aí eu acho que já é uma interferência que não vai ser benéfica. Mas aí, para outra palestra. Eu acho que o tribunal tem que homologar apenas. E o que a gente precisa? Capacitar cada vez mais os auditores, os assessores, os conselheiros, para a gente ter essa sensibilização e que estejamos preparados, de fato, para atuar em tantas comissões de solução de controvérsias que vierem a nosso desafio. Muito obrigada. Tá, não, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Érica, eu sou do interior de São Paulo, trabalho com auditoria municipal, então eu sou da última esfera, lá, sou lá do município. Então, primeira, porque onde é que você mora? Primeira. Você mora no município, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. A gente olha tudo, então tudo isso que vocês trouxeram em discussão é o meu dia a dia.
né? Ultimamente eu tenho feito um trabalho bem próximo de escutativa, famílias, crianças, e vou migrar para a área da saúde. O que os pares comentaram ali é muito importante, e eu queria parabenizar a forma como você abordou esse assunto e a forma como o colega também abordou. O que acontece? Nós, enquanto esfera municipal, nós sentimos essa dificuldade ou até mesmo essa distância entre os trabalhos. Com a experiência que eu estou tendo em receber vocês como fiscalizadores do meu trabalho, ou junto comigo fiscalizando o meu prefeito, por exemplo, muitas das coisas que nós somos apontados, nós não temos uma orientação de como melhorar. Nós só somos apontados, né? Então, assim, é muito válido trazer esses assuntos para a discussão. O tribunal ele tem, sim, o caráter fiscalizatório e precisa mesmo. A gente sabe que nos dias de hoje estamos caminhando para períodos piores ainda, é muito necessário. Contudo, trazer junto essa proximidade da primeira ponta lá. Porque eu, enquanto município, tudo que ele comentou aí é o que eu vejo lá. Eu sei ali o meu contingente de crianças que não tem um bom desempenho na escola, porque a alimentação é só na escola. Ou então ela tem essa dificuldade de chegar na escola. Eu sei o quanto, de repente, uma mãe que é atendida pelo programa Viva Leite, ela tem o Viva Leite, mas o acesso dela ao cuidado como mulher na unidade de saúde também é prejudicado. Então, é muito importante. Aqui a gente está falando de obra, de coisas muito maiores do que talvez que eu estou falando aqui, mas quando a gente fala de gente, esse primeiro cuidado, esse primeiro local, e quando a gente é fiscalizado e você tem assim, porque tal número, porque tal situação, tudo bem, mas e aí, como que eu ajo em cima disso? Você consegue me orientar? Então, muitos dos resultados que a gente está atingindo no município, nossos números já estão começando a melhorar, porque os trabalhos estão sendo mais direcionados. Eu sinto falta de um tribunal mais próximo no sentido de orientação. Então, para mim, está sendo muito válido estar aqui nessa mesa com vocês, discutir algo grande, relevante, importantíssimo como uma obra desse tamanho, a maior da América Latina, né? Mas também discutir a política pública na veia, aquela que vai, de fato, moldar o futuro das gerações. Então, assim, parabéns pela sua abordagem, parabéns pelo pensamento de vocês, como você mesmo comentou, passou por algumas cadeiras importantes dentro do tribunal, mas ainda assim continua enxergando essa necessidade na primeira ponta. Parabéns pelo que você trouxe. E é isso mesmo, eu acho que o consenso, tanto no município, no estado, no federal, a tendência é que a gente amplie muito isso, porque as situações que estão sendo postas agora, elas não eram postas há 15 anos atrás. Então, não dá para tratar problemas complexos com soluções tão simples do sim ou não, do regular ou irregular. Né? A gente tem que começar a adentrar mais o debate do porquê, do que está justificando aquilo ali. Então, obrigada pela participação. Morgana, acho que a gente já está com o tempo bem em cima da hora. Você tem voo também? Tenho voo também. Mas só ali Vou para Salvador hoje. Só para ajudar quem está nessa fase de convencimento, já tem muita doutrina formada que diz o seguinte, que a ideia do consensualismo não fere o princípio da legalidade e nem a da preservação do interesse público. Ao contrário, na verdade, a legalidade é um supedâneo, é uma base, né? Ela é uma base para que você faça o que tem que ser feito. Então, ela não é um limite, né? Então, assim, esse conceito de legalidade, no consensualismo, ele é superado pela ideia de juridicidade. Então, nesse processo da ponte, claro, você tinha um contrato que previa algumas condições, você não poderia fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, porque ia ultrapassar os limites da lei, mas você procurou critérios de juridicidade para poder validar aquilo, para mostrar a vantajosidade daquela solução, certo? E outra questão, assim, o interesse público, na verdade, ele é preservado porque o que você está buscando é eficiência. Então, você garantir a eficiência é garantir o interesse público. Entendeu? Rapidinho, só uma parte aqui, acrescentar o dizer, porque eu não falei isso, na DPF, eu li a DPF, né, que eu falei, que é contrária à nossa competência de fazer mediação. Um dos argumentos do partido, e que impetrou a ação de descumprimento de preceito fundamental, é dizer que o consensualismo acaba com a independência dos tribunais. Será? Para mim, fortalece.
Então, quando a gente age não punitivamente apenas, né, porque isso não vai acabar, a gente não vai acabar, não vai deixar de ter o poder punitivo, o sancionador. Não, ele é importante, é necessário. Mas em alguns outros trabalhos, a gente vai abandonar ele um pouquinho e dar ênfase ao papel orientativo, avaliativo, consultivo. Bom, só para fechar. Quando eu participei da auditoria operacional na educação com o TCU em 2012, 13, já abriu a mente. Eu tinha acabado, né, pouco tempo que tinha entrado no tribunal, e eu era executivo, fui do executivo, né? Então, assim, que nem eu falo, é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros sem saber a realidade. Então, eu fui financeiro da Universidade Federal, eu fui financeiro da Companhia de Eletricidade, eu fui financeiro do maior hospital das clínicas do Estado, aí fui bombeiro para depois ir para o tribunal. Então, assim, eu sei da realidade da ponta. Então, assim, nós, nos tribunais de contas, vivemos outra realidade. Então, o meu medo, o que é? Várias pessoas que nunca tiveram outro trabalho. Eu falo para o Evandro, a grande dificuldade é que nunca trabalharam, aí chega no tribunal. Então, tu nunca foi para nenhum canto, só chegou no céu. Então, tu só conhece o céu, tu não conhece, né? Então, é muito fácil eu tá doutrinando os outros com a minha régua, sem ter vivência. Aí, quando eu saí da área técnica para ir auxiliar a presidência, a gente faz o mesmo trabalho lá de filtrar, né, auxiliar a presidência, mas assim tem uma cabeça mais aberta. Só que aí eu falo outro ponto. Eu estudei para estar ali. Muitos conselheiros são indicação, ele não estudou, ele chega ali de paraquedas. Ele não conhece a realidade, não tem conhecimento. Não, tem experiência, mas não tem, né? Então, assim, então o que acontece? Tópicos polêmicos não saem fora. Assim, a gente tem que... essa ideia de nós colocarmos o lado prático, porque, assim, ele acha que uma prestação de contas tem mais poder para ele do que um processo de consensualismo, do que uma auditoria operacional, né? Então, assim, é um poder de barganha, não é... Eu acho que o tribunal como um todo, ele tem que atingir a ponta. Sai uma reportagem no Fantástico, que é uma escola, não sei se alguém viu aqui, chama-se Limoeiro, que é bem numa zona rural. Era um curral que fecharam lá, fecharam não, só cobriram e era uma escola. E eu falei para a conselheira, se a senhora disponibilizar um carro para mim, e uma semana eu encontro mais 10 escolas assim. Sério, que eu fiz auditoria, eu fui na ponta, eu fui na zona rural. Então, eu conheço o estado como um todo. Então, assim, isso é normal. É tanto que uma colega veio para a gente e disse, eu vi na rádio que tem uma escola com problema. Eu disse, não, isso aí não é uma escola. São 384 escolas no município, no estado como um todo. Então, se a secretaria não tiver um trabalho efetivo lá na ponta de estruturar isso aí tudo, não vai acontecer. Nosso estado chegou a ser o 5º colocado em nível nacional na educação. Hoje, nós somos 27º. Entendeu? Ou seja, despencou. Tinha uma política pública voltada para a educação, assim como o Ceará tem. Né? Assim, então, tem que se espelhar nos bons. E o consensualismo, que nem o colega falou, nós pegamos a do Rio Grande do Norte para ler também, pegamos do Tribunal de Contas da União. Então, assim, eu acho que o Brasil inteiro está começando a ter essa outra visão. E não é só você julgar, como ela falou, é muito fácil eu apontar sem dar solução. Não, o caminho, você tem que fazer isso aqui está errado, tá? Mas vou fazer o quê? Qual caminho eu vou seguir? Não sei, não, te vira. Para mim é muito fácil chegar lá. E é que nem eu falo também, assim, da gente acabar com a vida de uma pessoa, de um gestor. Por quê? Porque, às vezes, uma falha formal, você condena ele, e a maioria vai com o relator, e aí? Ele vai recorrer a quem? Entendeu? Então, assim, fica difícil. Eu acho que por isso essa ideia do consensualismo, dessa inovação, é benéfica para nós. E não é só reconhecimento dentro do tribunal, mas sim da sociedade, que tanto questiona a existência dos tribunais de contas. Morgana, muito obrigada pela sua participação. Você é uma professora nata, prende a atenção de todo mundo o tempo todo. Fiquei encantada com a sua didática, com a sua simplicidade de tratar temas complexos, da sua forma de abordar. Vai lá na proposta de emenda à Constituição, volta e a gente continua conectado. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? Só lembrando agora a todos que a gente vai ter aqui um happy hourzinho, então estão todos convidados agora, direto. E aqui embaixo, onde foi ali o coffee break. Amanhã, 9h30, começa com uma palestra excelente do Silvio Meira, pernambucano, né? Trata de inovação, não percam. E para falar um pouquinho de ações de fiscalização do modelo diferente, também a gente vai ter aqui a experiência que o tribunal está tendo no board da ONU,
que na auditoria da ONU, que é uma auditoria muito diferente dos padrões que a gente está acostumado. Então, convido vocês todos a estarem nessa sala aqui, depois da palestra do Silvio Meira, para ouvir um pouquinho a experiência do tribunal no board da ONU. Vocês vão gostar. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso.